Liderança do PSB. 54. Presidente, senhores e senhoras deputados, PLP que nós estamos a debater neste momento, de forma equivocada, e eu considero equivocadamente, que tivemos a oportunidade, o ano passado, de discorrer sobre o projeto versando sobre a mesma matéria. Bastava apenas que esta casa ou que o próprio governo, analisando o conteúdo da votação que nós adotamos no ano passado, pudesse exigir que o Congresso se reunisse e analisássemos o veto aposto pelo presidente ao conteúdo do projeto do ano passado, que trata da renegociação da dívida dos estados. Nós estamos agora debatendo o PLP. Nenhum dos senhores e senhoras deputados, creio eu, é contra a renegociação da dívida dos estados. Todos nós queremos que os estados sejam saneados financeiramente, que haja um equilíbrio fiscal, que os estados sejam capazes de cumprir, de assumir as suas obrigações, que estejam adimplentes. Estas são condições que nenhum de nós tergiversamos em relação à necessidade de que esses estados possam renegociar as suas dívidas. No entanto, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, o que se está a discutir neste momento não é apenas o conteúdo da renegociação da dívida dos estados. Nós estamos assistindo uma escalada nesta proposta que rompe com o pacto federativo, retira a autonomia das nossas federações de estabelecerem suas políticas próprias. Nós não podemos aceitar que entenda um constitucionalista à frente da presidência da República. Nós não entendamos que é necessário, neste sentido, respeitar aquilo que constitucionalmente está estabelecido, que é o pacto federativo. Ora, senhor presidente, renegociar as dívidas, fazendo com que os estados se submetam a condicionantes que consideram draconianas, por exemplo, impor aos estados que para essa renegociação tenham que abrir mão dos seus ativos, tenham que privatizar empresas estatais da área de energia ou mesmo de saneamento básico. Não é razoável, no nosso entendimento. Os estados precisam analisar aquelas estatais ou aquelas empresas públicas que são fundamentais, ao seu juízo, a um processo de desenvolvimento regional, a um processo de desenvolvimento em cada uma das nossas federações. Por isso mesmo, no nosso entendimento, o governo poderia, se assim desejasse, retirar estas condicionantes. O governo poderia refletir melhor o conteúdo da proposta. E nós, então, estaríamos aqui debatendo, e tão somente, sem essas condicionantes, um processo de negociação ou renegociação da dívida dos nossos estados. Eu quero, portanto, dizer que, no nosso entendimento, há outros mecanismos. Essa expansividade de medidas fiscalistas para os nossos estados, para as federações, por certo promoverá um maior garroteamento na capacidade de investimento das federações dos nossos estados. E isso não é razoável. Por exemplo, propor que em 3 anos você não possa pagar esta dívida pública, mas depois, ao término deste período, você terá que pagar com a remuneração de juros altíssimos. Isso significa dizer que os nossos estados terão, a posteriori, findo este prazo, a condição de assumir novamente um passivo altíssimo em torno da dívida que em 3 anos eles deixariam de realizar. Não é possível, senhor presidente. Além disso, os nossos estados ficam objetados de fazer investimentos que nós não podemos aceitar. Se fosse algo na linha em que pudesse garantir que os estados também tivessem a plena liberdade de realizar os seus investimentos, até poderíamos imaginar que você retiraria de um lado, mas garantiria a possibilidade de os estados com essa economia realizar investimentos, gerando emprego, renda e desenvolvimento regional. Por isso mesmo, nós queremos trazer estas observações refletidas por parte da nossa bancada, por parte da bancada do PSB, que me traz aqui como parte de um pensamento mediano, sem preocupações de estabelecer qualquer nível de oposição, mas analisando o papel, a autonomia das nossas federações. Os nossos estados, que já cumpriram o seu papel
a exemplo de estado como Pernambuco e estado como a Bahia, que tem uma sanidade fiscal, não podem esses estados serem responsabilizados por aqueles que tiveram um descontrole fiscal, uma atitude perdulária. É nesse sentido que nós queremos chamar a atenção de dizer que esta proposta, que esta renegociação, nós queremos, mas não com as condicionantes que tenta se impor aos estados e às federações.